Agora vamos ver por região. Norte, 77,1% de trabalho, 15% de aposentadoria e pensões e 7,8% de outras fontes. Nordeste, 67,4% de trabalho, 23,8% de aposentadorias e pensões e 8,8% de outras fontes. Sudeste, 75% de trabalho, 18,6% de aposentadoria e pensões e 6,4% de outras fontes. Vamos ver o Sul? 73,3% de trabalho, 20,4% de aposentadoria e pensões, 6,3% de outras fontes. Agora vamos partir para o Centro-Oeste. 77,8% de trabalho, 15,7% de aposentadoria e pensões e 6,5% de outras fontes. Vamos começar falando dessa pesquisa do IBGE, quer dizer, 2 milhões de pessoas entraram nesse limite, ou caíram, né, do limite da pobreza em um ano, né? Em um ano, e na verdade esse número vai ser um pouco, hoje é um pouco pior, né, provavelmente. Aumentou porque de 17 aumentou, para 18. exatamente, Gabi, é muito triste a notícia, mas não chega a surpreender, porque a verdade é que o Brasil passou pela pior recessão da sua história. Em 2017 o desemprego subiu muito, né? Exatamente. Na verdade, a gente está desde 2014 com a economia sem crescer. 2015, 2016, você tem a economia despencou, né? 2 anos com o PIB caindo mais de 3%. O desemprego dobrou, a gente chegou a ter 14 milhões de pessoas desempregadas, fora as pessoas que estão subempregadas ou subaproveitadas ou trabalhando menos do que gostariam, do que poderiam. Então, na verdade, é uma catástrofe social e econômica que o Brasil vive, né? Porque a gente está se recuperando lentamente, mas acho que quando esses números forem atualizados, talvez eles sejam ainda um pouco pior. Acho que vai ter sido o último ano que eles pioram, porque a economia melhora um pouco esse ano e a perspectiva daqui para frente é de melhora. Mas essa é a conta que chega de muitos anos fazendo a coisa errada em política econômica. A má notícia é que, para variar, as mesmas pessoas é que pagam essa conta e essa conta saiu salgada demais. Então, pessoal, destacamos aqui, ao final desse nosso trabalho com a nossa série Pobres Cada Vez Mais Pobres, lamentavelmente esse retrato, essa fotografia cruel, mais real, infelizmente, da situação social do Brasil, onde a gente viu essa verdadeira catástrofe onde está mergulhada a nossa população, com diferenças absurdas, gritantes, entre os mais ricos e os mais pobres. Até porque você falou 2017, né? A gente teve o boom do desemprego, ele está diminuindo, mas ele subiu de elevador e está descendo de escada, né? Porque tá indo bem lento. Descendo de escada e no escuro, né? Tateando, porque está bem lento mesmo. Porque a economia também, Gabi, ela melhorou, mas ela não foi uma melhora, né? Quando você tem uma economia que cai 3,5, no outro ano cai 3,5, quando ela sobe 1, é muito pouco. Esse ano vai subir 1,4 também. É uma melhora evidente, é melhor subir do que cair, é melhor andar para frente ainda que devagar do que andar para trás, mas é uma melhora muito tênue, é muito fraca ainda para o tamanho do tombo que a gente teve ali em 2014, 15, 16. E essa acho que é a parte mais triste da crise, né? Óbvio, tem um monte de coisa, um monte de gente que é afetada por isso, empresas que fecharam, pessoas que perderam emprego, pessoas que perderam casa, carro, pessoas que estão endividadas. Mas acho que a pior faceta disso tudo são pessoas que vão parar na pobreza ou na extrema pobreza. Uma pobreza muito mais pobreza. É uma família que não tem dinheiro para comprar comida, né? Não, a gente está falando de coisas que a gente não gostaria de ver em filmes, né? Quando você fala de uma pessoa com renda menor de R$140 por mês, por mais que São Paulo também não seja o retrato disso tudo, né? O Brasil é outro, não é São Paulo, mas R$140 não dá para você fazer nada. Você mal e porcamente compra comida que não chega ao final do mês. Então, é realmente extrema pobreza mesmo. A gente tinha conseguido melhorar isso depois que o país cresceu 10, 12 anos ininterruptamente. As coisas foram melhorando, as pessoas conseguiram melhorar um pouco. Tem Bolsa Família também que ajuda muita gente. Mas a verdade é que quando você tem uma crise do tamanho que a gente teve, um governo que não tem dinheiro para fazer o mínimo pelas pessoas, acho que o resultado é esse. Acho que a boa notícia é que parece que isso aí é mais ou menos o fundo do poço, e se o país voltar a crescer, essas pessoas conseguem ter um respiro, ainda que não seja muito grande, porque da extrema pobreza para a pobreza ainda é muita pobreza, né? Você ter uma renda mensal de R$600 é muito pouco, não dá nem para subsistência também. Não, se você tem que pagar aluguel,
Se você tem que comprar comida, você precisa comprar roupa em algum momento, você precisa de sapatos, os filhos crescem, precisa comprar sapato. Qualquer remédio, qualquer comida já remédio, não dá. já não dá. Já não dá. Como. E essa pesquisa, Gabi, também tem uma coisa outra coisa muito curiosa que vale a pena a gente falar, é quando você vê que os 10% das pessoas mais ricas têm uma renda de R$6.000, né? Ou seja, o Brasil é um país que definitivamente é muito caro e não é rico, né? Porque R$6.000 em cidades grandes como São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, as grandes capitais, Brasília, a pessoa também, se tiver filho, ela vive apertada, ela vive ali no limite, né? Então, os 10% mais ricos do Brasil não necessariamente estão bem. Vimos que uma boa parcela da população não tem as condições mínimas de sobrevivência, não tem água encanada, não tem esgoto, não tem acesso à educação, não tem acesso à saúde digna. Então, é uma série de fatores que degrada, que humilha, que tira a condição de humanidade da nossa população. E isso tudo é uma afronta direta aos direitos humanos, a tudo aquilo que é defendido pelas nações e que foi colocado, inclusive, né, como princípio, logo após as grandes guerras mundiais, para que todos os seres humanos pudessem ter essas condições mínimas de dignidade enquanto pertencente à raça humana.